Bem-vindo ao Fair Mormon Perspectivas, um programa do Fair Mormon Podcast. A série Fair Mormon Perspectivas busca apresentar santos dos últimos dias, cuja experiência ou conhecimento sobre um tema específico pode nos ajudar a considerar diferentes perspectivas no Evangelho, conduzindo à fé. Apresentação: Tiago Quirino. Edição e finalização: Weder Teixeira. Direção: Luiz Botelho. Olá, bem-vindo mais uma vez você que acompanha o canal Fair Mormon. O programa de hoje é uma continuação das discussões que você já vem acompanhando em torno do tema depressão. Até agora, você que nos acompanha já deve ter assistido os episódios 1 e 2, onde abordamos dois pontos de vista diferentes sobre essa doença. No primeiro episódio, conversamos com um membro da igreja que contou detalhes de sua vida desde que a depressão começou a se manifestar. Ele também contou os desafios da doença, a importância dos amigos na busca pela cura e outros pontos importantes. Você pode acompanhar essa entrevista no link na descrição deste vídeo. Já o segundo episódio, conversamos com uma especialista, uma psicóloga que também é membro da igreja, e ela abordou uma visão mais técnica sobre a doença, desde sua origem, tratamento, a melhor forma de evitá-la, enfim. São outros aspectos interessantes e importantes para quem deseja conhecer um pouco mais sobre essa debilidade. Agora, nesse terceiro episódio, nós conversaremos com um líder eclesiástico que explicará um pouco melhor a visão da igreja, da liderança da igreja sobre a depressão. Nos contará também como a religião colabora para afastar as sombras da depressão da vida da pessoa que crê em Jesus Cristo. Assim, gostaria de apresentar para vocês o nosso convidado de hoje, é o irmão César Giusti. Olá, Bispo César, como é que vai? Muito bom, obrigado pelo convite. Um prazer muito grande poder participar e colaborar com o Fair Mormon Brasil. Muito obrigado, Bispo. Ao redor do mundo, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias tem mais de 20 mil alas e ramos comandadas por bispos ou presidentes de ramo. E o Bispo Giusti é um bispo aqui de São Paulo. Vamos apresentá-lo melhor. Bispo, você pode nos dizer então qual é a sua ala, há quanto tempo você é membro da igreja, onde você fez missão, talvez? Um pouco, para a gente conhecer um pouquinho melhor a seu respeito? Tranquilo. Minha formação é em psicologia também, o que me dá uma certa vantagem no trato com as pessoas. Eu conheço a igreja desde pequenininho. Felizmente eu nasci dentro do convênio, né? Fiz missão no estado de Santa Catarina com o presidente Peixoto. Foi maravilhoso, foi uma experiência realmente transformadora. Voltei da missão, terminei meu curso de psicologia e comecei a trabalhar numa consultoria que lidava com jovens. E ali acho que foi onde eu despertei para a área e acabei montando a minha própria empresa também, que trabalha só com jovens, fazendo a formação desses caras dentro das empresas. Como bispo, eu fui chamado, tem 2 anos, fui chamado como bispo. Eu me mudei para o bairro de Perdizes, já tem aí uns 6 anos, e quem é membro da igreja e vai entender o que eu estou dizendo. É sempre uma surpresa quando você recebe um chamado, né? Você fica se sentindo muito inadequado, você não acredita que vai dar conta das responsabilidades desse chamado, mas para mim foi um testemunho de que a igreja é verdadeira mesmo, porque ela consegue lapidar a pessoa, consegue transformar a pessoa e qualificá-la para o chamado, porque os tipos de problemas, as situações que você passa como um líder, e eu digo não só como bispo, mas como presidente do quórum, presidente dos rapazes, você não tem um preparo prévio para isso. Não tem manual que te prepare para as situações que você encara. Então realmente tem uma inspiração do Espírito muito grande aí para te orientar o que falar, como conduzir a conversa. Mas basicamente é isso, né? Minha apresentação é essa. Como eu falei, hoje eu tenho a minha empresa, eu consigo ganhar minha subsistência através do meu próprio negócio, abrindo num ano muito difícil, né, que foi ano passado. 2017 não foi um ano simples. Imagino que 2018 também não seja, né? Mas basicamente é isso.
Muito bem, Bispo. Você é casado, tem filhos? Sim, sou casado há 8 anos, tenho 3 filhos, o mais velho tem 5 anos, é um santo, não sei se eu mereço uma criança tão boazinha assim. A minha do meio vingou, o primeiro, a menina, ela é muito, ela é a criança mais extravagante que eu conheço, cara, ela é muito teimosa. Ela tem 3 anos, o mais velho tem 5, e o meu menorzinho, tem 1 ano, mas ele já tem personalidade, muito divertida, assim, você percebe, para sobreviver entre os irmãos, acaba sendo muito engraçado, muito engraçado, mas basicamente essa é a minha família. Eu conheci a igreja por meio dos meus pais, né, como eu disse, eu nasci, mas quem conheceu a igreja mesmo, né, quem se converteu foi meu avô, uma história até curiosa. Ele saiu da igreja batista, ele sentiu que ele era pastor na igreja batista, sentiu que não tinha, o que ele estava fazendo não era lá uma coisa muito boa, apesar de bem intencionado, e olha só, ele foi pro viaduto do chá, pensar no que estava acontecendo, e um menininho entregou um livro de Mórmon na mão dele, sem dizer absolutamente nada, sem travar nenhum contato verbal, nada, só pegou, meu avô olhou para o lado, se sentiu observado, olhou para o lado, viu o menino, entregou o livro de Mórmon para ele, ele leu 2 vezes em pouco mais de uma semana, e aí se interessou e foi atrás da igreja. Aí de lá para cá ele nunca mais se afastou, né? Faleceu recentemente, mas foi um homem muito valente no evangelho, um exemplo muito bom. Abandonou tudo que ele tinha para poder se filiar à igreja. Nossa, muito bom. Que história legal, que história legal. Certamente foi um dos pioneiros da igreja, né? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Foi mesmo. Muito bom. Sabe, a gente conversando, captando histórias aí de vários membros da igreja, a gente percebe uma espécie de padrão, né? Aquilo que os antepassados da igreja fizeram influenciam as novas gerações e vão preparando os futuros líderes que vêm chegando, né? E talvez toda essa história do seu avô, daí passa para os seus pais e agora chegando a você, sendo chamado recentemente como um bispo, possa ter preparado todo um caminho para que hoje você consiga então liderar bem na igreja, mesmo sendo uma pessoa jovem. As experiências do passado vêm e a gente carrega elas, né? Funciona mais ou menos assim. Tem um teórico chamado Leopold Zondi. É um cara, ele fala exatamente isso. Ele fala, você carrega a vida dos seus antepassados. Ele usa um termo até interessante. É como se fosse um karma familiar. Então, se você tem uma história trágica na sua família, é bom saber. Porque talvez você esteja carregando o peso dessa história sem perceber, né? E as coisas boas também. Então isso, eu não tenho dúvida nenhuma que isso influencia. Sem dúvida nenhuma isso influencia muito. Uhum. Então, Bispo, entrando no assunto da nossa entrevista de hoje, né? Vamos abordar um pouco mais sobre a depressão. Você, ainda como um profissional da área, né? Talvez possa ter até um pouco mais de tato ao lidar com isso. Mas a pergunta que gostaria de utilizar para abrir essa entrevista de hoje é: o que seria a depressão na visão da liderança da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, né? Como que os líderes da Igreja encaram isso? Eu tenho percebido que os líderes da Igreja estão abrindo um pouco a cabeça para um tratamento mais efetivo no sentido medicar a pessoa, indicar ela para um profissional. Mas isso é muito recente, porque, pelo que eu percebo, a ideia de que a depressão é uma doença da alma, é uma pessoa que talvez esteja em pecado, é alguém que... E eu não duvido, tá bom que isso tenha um certo paralelo, mas o fato é que não é só isso, né? Não é apenas isso. Não é só a pessoa que fez alguma coisa errada e não consegue se dar conta e acaba sofrendo com isso. Muitas vezes, a própria forma como ela se enxerga, a maneira como ela encara situações aversivas, ela tem uma fragilidade emocional que não está diretamente ligada ao pecado ou alguma coisa errada. É uma estrutura da personalidade dela que, se não for tratada, que se não for vista com cuidado, pode culminar numa depressão. A depressão, isso é importante frisar, provavelmente nas entrevistas anteriores ela deixou isso claro,
A depressão, ela é um sintoma. Você não pode tratar a depressão como se fosse a causa, porque ela vai morrer em si mesma. Então, ela está deprimida, está triste, sem aquele tônus, sem aquela energia para fazer as coisas, mas você tem que rastrear, você tem que ir buscando, através do discurso dela, até chegar num conflito raiz, talvez ali é onde tudo começou, e o que normalmente nos leva a uma primeira, segunda infância dela, né? Um distrato que teve com o pai, um tipo de tratamento que ela recebeu por quem cuidou dela, e isso marca a pessoa de uma tal forma que ela reproduz. Vou dar um exemplo. Uma vez um sujeito veio aqui, isso é difícil, tá, Thiago? Eu não posso misturar as coisas, né? Por mais sim. que às vezes eu faça, eu oro para que Deus me oriente para que isso não aconteça. Porque aqui eu não posso tratá-la como um psicólogo, eu tenho que tratá-la como um líder eclesiástico. Mas às vezes é muito difícil, porque você vê a pessoa falando e acaba, tipo, seu ouvido fica mais aguçado, né? Ela fala, como exemplo que eu ia dar, ela fala da tratativa que ela recebia do pai, e a maneira como o pai desprezava ela, e a atenção que ele tinha que dar a ela era completamente menosprezada, não recebia atenção, até porque ela tinha muitos outros irmãos e muitos outros afazeres, ela era a última, né? E ela se vê assim. Ela, inclusive, quando vai falar comigo, ela fala assim: ah, mas isso não é importante. Ah, mas você não está interessado nisso. Eu fico pensando, eu não falei nada. Ela já se diz assim, né? Já se diz. Essa é um caso que já há algum tempo eu converso de quando em quando com essa irmã. E tem que ter muita paciência, né? Tem que ter muita paciência, porque ela precisa se descobrir, ela precisa chegar, ela precisa conectar as coisas. E uma vez que você faça isso por ela, é quase impossível ela admitir. Ela ergue uma barreira, né? Ponto. Mas eu falei tanto aqui que eu até me perdi da sua pergunta. Não, acho que você respondeu bem, que é o que é a depressão na visão da liderança da igreja, né? Então, ou seja, ela não é bem uma causa, né? Mas é um sintoma, é preciso observar, procurar a origem dela, né? Pode estar associada ao pecado ou não. Acho que você respondeu muito bem essa pergunta. Perfeito. Mas a impressão que eu tenho é que os líderes da igreja, eles não estão preparados nesse sentido. Eles entendem só como decorrência de um pecado. Então, isso era justamente o que eu perguntaria agora na sequência, né? Qual seria a relação entre depressão e pecado? E se existe alguma forma da depressão se originar fora da atmosfera do pecado e se desenvolver também, né? E aí, nesses dois aspectos, como que o líder da igreja percebe a diferença dos dois e trata os dois com os seus liderados? Tá certo. Você tem que se apegar ao discurso da pessoa. Vai muito da sensibilidade do líder. Muitas vezes o líder não se sente preparado para lidar com o caso. E felizmente hoje existe o Familiares SUD, e se o líder perceber que ele não tem a qualificação para tratar desse assunto, ele percebe que não tem a ver com pecado, que é algo muito mais profundo, algo muito mais, que inclusive ele vai levar muito mais tempo, minha recomendação é que ele encaminhe isso a um profissional, converse. Aqui em São Paulo, o Familiar SUD é conduzido pelo Ivan Tramontina, entrar em contato com o Ivan Tramontina, pegar a lista dos profissionais que atendem na região e encaminhá-lo. Agora, quando o sujeito vem aqui com um remorso, ele vem sentindo pesar, e você percebe que é muito interessante. O bispo, eu não sei o que acontece, mas você ganha um olhar diferente. Você consegue enxergar as pessoas e você percebe quando ela está bem e quando ela não está. É muito nítido. Você pode perguntar isso para qualquer bispo. Eu era presidente dos rapazes antes, né? Sim. Nunca que eu tive esse olhar. Nunca que eu percebi que uma pessoa não estava bem. Eu estava preocupado com os meus jovens. Quando eu fui chamado como bispo, você percebe que a pessoa não está bem. De alguma maneira você percebe. E quando você chama ela no bispado para conversar, você descobre ali na hora. Final de semana eu acabei me metendo nisso, eu acabei falando aquilo, e ela entra, não é numa depressão, ela entra num estado depressivo, numa tristeza.
mas é a tristeza provocada pelo pecado. Na minha opinião, e eu acho que eu não estou errado no que eu estou falando, esse tipo de tristeza, ela é momentânea. Se você percebeu que a coisa se prolongou por mais de 6 meses, um líder não consegue resolver sozinho. Ele vai precisar encaminhar essa pessoa para um profissional. E se ele não se medicar, se ele não se tratar, ele pode agravar ainda mais esse quadro. E aí não tem. A pessoa fica tão confusa do que ocasionou aquela tristeza nela, que não consegue. Para mim, a divisão é essa. A pessoa veio aqui, tratou, você explica para ela os passos, como se arrepender, traça a meta com ela. Se em 6 meses a pessoa não conseguiu se reerguer, meu amigo, você vai ter que pedir ajuda. Sozinho você não consegue. Você não tem tempo para dedicar a pessoa. Você não vai conseguir. Pelo menos a minha experiência, né? Eu já me aventurei nisso, até por ser psicólogo, e eu percebi que eu prejudiquei. Né? Você se frustra, porque você percebe que você não vai dar o resultado. Sim. Você então consegue identificar quando a pessoa ela está em um estado depressivo, mas quando isso origina do pecado e quando isso vem de traumas ou outras circunstâncias externas, né? Agora, você acha que traumas e circunstâncias externas que levam a pessoa à depressão pode abrir a porta para que ela então se afunde em não sendo mais fiel ao evangelho, deixando as coisas sagradas de lado? Isso pode ser uma porta aí que prejudica a fé e o desenvolvimento da pessoa? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. A pessoa, quando ela começa a sentir aquele amargura, uma certa tristeza, a primeira coisa que ela vai fazer é, obviamente, buscar o Senhor, ela em oração, leitura das Escrituras. Só que normalmente a depressão é algo inédito para a pessoa, ela não está acostumada com aquilo. É algo que de repente aparece, E conforme ela vai pedindo orientação a Deus e ela não encontra, ela não consegue compreender as respostas que o Senhor tem para dar para ela, não consegue muitas vezes compreender que talvez aquela seja uma cruz que ela tenha que levar, uma provação que ela tenha que passar, isso vai gerando revolta. A pessoa vai se revoltando, ela vai de alguma forma culpando a Deus que não está dando atenção para ela, que não está olhando para a necessidade dela. E quando ela entra nisso, se você não for muito rápido, o próximo passo é chegar atrasado na igreja, aí depois começar a criticar a liderança da igreja, aí depois não aceitar chamado, e aí é um caminho que acho que a gente conhece, né? Você vai percebendo a pessoa se desligando daquilo que é verdadeiro. Porque é muito comum, a pessoa não encontrou, ela buscou, mas a gente é muito fraco, é muito pouco insistente. Você, passado 1, 2 meses, não recebi nada, fala, Deus não está me ouvindo. Estou passando mal aqui, estou passando por um deserto e Deus não está comigo. Uhum. E aí acontece, a pessoa se afasta mesmo. Bispo, você comentou que sua ala tem aproximadamente 100 pessoas, né, por volta disso. Aos domingos, quando você está lá conduzindo a reunião sacramental e você tem aquela visão ampla, né, de todas as pessoas que estão sentadas na sacramental, como que você faz para identificar quem está com problema e quem não está? E depois, mesmo aqueles que estão com problema que não estão relacionados à depressão, né? Como que você faz para enxergar se a pessoa tem depressão ou não? Na hora que eu estou sentado no púlpito, eu de verdade não consigo, ali não é o momento que eu saco, que eu percebo, né? Uhum. Mesmo quando o sacramento é distribuído, e você repara quem não tomou, aqui, pelo menos a minha experiência aqui, as pessoas conversam comigo. Toda vez que alguém não toma o sacramento, ela já comentou comigo, acho que até porque eu insisti que não tomar o sacramento deveria ser uma decisão junta, né? A pessoa deveria conversar comigo, olha, eu fiz essa bobagem, não estou bem para tomar o sacramento. Às vezes a pessoa tem um espírito tão sensível que você percebe que o que ela cometeu de infração contra as leis de Deus não é digna de poupá-la do sacramento. Pelo menos no meu julgamento, não me parece algo.
mas você tem que olhar o olhar da pessoa, né? Ela vai se sentir perdoada se fizer isso. Então, na hora do sacramento, eu não consigo sacar quem está ali, porque os membros são muito abertos comigo. Eles falam, eu sei quem não tomou e sei por que não tomou. Eu pego mesmo, no final do sacramental, que eu vou para a porta e cumprimento um por um. Ali não tem como, ali você sabe. Ali você sabe a pessoa que te evitou, e não te evitou porque não gosta de você, ou porque as que não gostam de você, você também sabe, né? Essas normalmente te cumprimentam, inclusive. Rapidamente, mas te cumprimentam. Agora, quando a pessoa se esquiva de você, você percebe que ela não cruza o olhar, para mim é muito seguro. Quando isso acontece, normalmente eu procuro chamá-la no próprio domingo, apesar de não ser a melhor coisa, mas às vezes não dá para esperar, né? E 100% das vezes, olha, bispo, estou passando por essa situação. A maioria das vezes é por questões de castidade, mas acontece muito porque está com problema financeiro. Uhum. A pessoa está passando por um problema financeiro, não sabe o que fazer, está muito angustiada e tem até vergonha de pedir alguma ajuda, de pedir alguma coisa. Essas aí, elas não pedem. Essas aí, elas sofrem caladas, sofrem sozinhas. E aí é onde eu fico preocupado, porque a pessoa acha que Deus não está olhando ela. E eu me sinto na responsabilidade de fazer o que Deus faria mesmo, né? Você vê o sujeito lá, não olhou para você, se esquivou de você e você não faz nada, é uma responsabilidade grande recaindo sobre os seus ombros, né? Ah, com certeza. Sabe que é uma das entrevistadas nossa, ela comentou depois da entrevista alguns números que eu achei bem curiosos, né, sobre as pessoas que ela atende no seu consultório, né? Então, ela diz que entre os membros da igreja, a grande maioria que é encaminhada para lá com depressão, ela tem problemas que originaram-se por conta do comportamento compulsivo, que seria o mais comum, a pessoa que ela se vicia em pornografia e acaba entrando num quadro depressivo por conta de se enxergar que ela está fazendo algo errado, ela quer sair, mas não tem forças para sair, né? Aí, fora isso, os outros fatores que pegavam bastante membros da igreja é o divórcio, né, problemas financeiros, como você disse, e missionários retornados, né, que acabam de sair da missão e ficam com aquela cabeça ainda dentro do campo missionário e tendo que encarar a realidade do seu dia a dia, né? Na sua ala ou com a sua experiência, você tem percebido que essa é a tendência mesmo? Cara, ela tá com o termômetro equilibrado com o meu, é exatamente isso. Não teria absolutamente nada a acrescentar. A pornografia tá... Olha, a pornografia, pelo menos do que eu entendo aqui, né, ela é um problema, mas a castidade em geral, o padrão de namoro, os jovens pega muito. Uhum. Viver uma vida dupla é sempre uma tortura, né? A pessoa, ela aprende aqui que não pode se vestir de determinada forma, falar determinadas coisas, experimentar determinadas substâncias, e ela o faz, o peso que recai sobre ela é muito grande. E é muito triste, porque ela olha pessoas à sua volta e a impressão que ela tem é que eles estão felizes. Ela tem a nítida impressão de que, pô, tá todo mundo feliz aqui, só eu que tenho que sofrer o peso, né, de estar errado. E aí ela acha, isso acontece com frequência, ela acha que ela se libertando dessa pressão moral que a igreja impõe, ela vai ser feliz. Uhum. E é onde ela se afunda mais na tristeza. Porque conforme ela vai se distanciando do que é verdadeiro e se aproximando daquilo que é mais obscuro, mais imoral, ela vai danificando o espírito dela, ela vai tirando a sensibilidade do espírito dela e ela vai ficando cada vez mais triste, buscando alegria em coisas que são completamente vazias. Só que quando ela começa a fazer isso, é muito fácil e até bonito de ver o retorno. O problema é quando você identifica isso muito tarde. E a pessoa sente que não pode ser mais perdoada por Deus. Ela acha, e ela é enganada por Satanás nisso aí, ela acha que o que ela fez é imperdoável, ela não é digna sequer de dirigir a palavra a seu pai, o próprio Deus. E é onde eu acho que Satanás reina. Ele consegue enganar as pessoas de uma maneira impressionante, do tipo, você
é podre, você é sujo. Como você acha que pode ir para a igreja fazendo o que você fez? Aí a pessoa se convence disso e é muito difícil de ajudá-la a entender. Tiago, pra você ter noção, uma vez eu fiz um processo de arrependimento, período probatório informal, você não reporta isso para a estaca, é só você e o membro, né? Sim. 3 meses depois, eu cheguei para o membro e falei assim, meu amigo, parabéns, você vai voltar a tomar o sacramento, fazer oração, prestar testemunho, você vai ter tudo. Ele falou para mim, eu não me sinto perdoado ainda. Eu acho que foi muito rápido. Imagina, é duro, porque aí você tem que ficar convencendo a pessoa de que ela está digna, que ela pode voltar a entrar no templo, que ela... Já aconteceu nesse caso especificamente, daí eu falar assim, então tá bom, então nós vamos esperar mais um mês. E aí o cara voltou. Mas, pra mim, o Satanás consegue confundir a cabeça da gente, achar que Deus não vai perdoar assim tão fácil. E não é verdade, né? Não, pois é, e eu acho que esses assuntos eles se mesclam muito, né? Quando a pessoa ela entra em depressão, ela fica mais suscetível a ouvir coisas que não vão fazer bem para ela. E ela perde então o interesse de fazer aquelas coisas que vão lhe fazer bem. E aí é onde as influências negativas do mundo, Satanás ou qualquer outro tipo de coisa consegue arrastá-la cada vez mais fundo, né? Uma coisa que outros entrevistados falaram é a importância de se identificar e ajudar as pessoas o quanto antes, né? Inclusive, até o que a gente fala para a pessoa com depressão ajuda, porque muitas vezes ela não tem a força de vontade pessoal para poder tomar a primeira atitude de buscar a solução do seu problema, né? Nesse contexto, então, Bispo, qual você acha que deve ser o papel da liderança em identificar e agir prontamente para ajudar aqueles que sofrem com depressão? Aí não tem saída, ele vai ter que buscar a orientação do Espírito. E você ter a coragem, e essa é a palavra, você tem que ter a coragem de convidar o irmão para falar com você, porque o membro que é fiel, o cara que é ativo, ele não busca o bispo para nada, para nada. Na cabeça dele, ele entende que ele vai atormentar a vida do bispo, que já está muito atormentada. E o bispo, como ele recebe os pedidos de todo mundo, muita gente que está passando por dificuldade, não só espiritual, mas também financeira, a igreja no Brasil ainda está num período de adolescência, eu acho, né? A gente está ganhando corpo, nós estamos aí, sei lá, numa terceira geração de membros, quarta, na maioria dos lugares, né? Então a gente está ganhando ainda a experiência. Por exemplo, muita gente não sabe que tem a líder de solidariedade, que antes de chegar no bispo deve ser consultada para saber se precisa de alguma ajuda. Então tem uma série de recursos que a gente não usa, vai direto no bispo. E o bispo ficando cheio de coisas para fazer, cheio de membros para tratar, ele não dá atenção para esses casos, que muitas vezes são silenciosos, de membros que aparentemente são firmes, mas que estão sofrendo muito. Precisa, não tem saída, tem que pedir a orientação do Espírito. E você sabe, o líder sabe, os conselheiros também, felizmente eu tenho ótimos conselheiros, o cara identifica e fala, bispo, conversa com aquela pessoa lá, vê o que ela tem, vê se está passando por alguma coisa, e muitas vezes eu já até sei o que é, né? Você já até sabe, até porque o irmão veio falar comigo, ou o pai veio falar comigo. Mas precisa dar discernimento do Espírito. No caso, falando no contexto religioso, né? O líder eclesiástico tem que estar atento. E os líderes que ficam mais na ponta, um presidente dos rapazes, presidente das moças, identificou que tem alguém que não está mais respondendo conforme respondia, não está mais... Vem para a igreja, mas extremamente amuado, sem aquele brilho no olho, sem aquele tônus que normalmente é da pessoa. Essas quebras de energia, de postura, né, melhor dizendo, quanto antes você identificar e convidar, melhor, porque você vira a resposta que ela estava pedindo para Deus. Uhum. Agora, você se torna, naquele momento... presidente de estaca e bispos, eles contam com uma série de recursos, né? Você já citou alguns, até a líder de solidariedade da ALA, alguns manuais, sites e tal.
O quão efetivos são esses recursos hoje, na sua visão como líder, e quais são os primeiros recursos que você costuma usar no seu bispado? Vou te falar de uma experiência muito pessoal que eu acho que se repete em boa parte das alas. Nós não sabemos usar os recursos, não sabemos usar os recursos. As pessoas não se sentem... parece que elas não têm a propriedade, elas não acham que podem fazer o que elas podem fazer. Muitas vezes você tem um líder do grupo que não percebe que pode entrevistar os membros do seu quórum, mesmo um presidente do quórum de elders não percebe o papel que ele pode fazer de entrevistar e de conhecer. A maioria das pessoas olha para o bispo e percebe ele como se fosse, eu acho um título muito ruim, o pai da ala. Se sobrecarrega, isso tem um peso tão grande nas costas do bispo, chamar o cara de o pai da ala, porque você está remetendo a ele qualquer sucesso ou qualquer infortúnio, e não é verdade, não é verdade. Eu tinha a plena convicção de que ser bispo de uma ala pequena era mais fácil do que de uma ala grande, é uma mentira. Uma ala pequena, realmente você vira o esteio de tudo, você é o último homem ali, né? Você tem que segurar tudo. Uma ala grande, onde as pessoas são membros da igreja há um bom tempo, a cultura da igreja já se internalizou na própria pessoa, na alma da pessoa, é muito mais simples. Ele compreende o seu papel, ele entende as responsabilidades que ele tem, e uma vez que ele cumpra com isso, alivia para todo mundo. Uma visita de mestre familiar, ela pode ser tão maravilhosa quando bem feita, que é um programa mesmo inspirado, né? E eu acho que Satanás trabalha muito forte aqui no Brasil, porque é um programa que não deslancha, O meu presidente de quórum é maravilhoso, ele conseguiu colocar a visita num patamar que eu nunca vi, ele faz 70%, 80% das visitas, né? Mas eu acho que é uma exceção. Eu acho que na maioria das alas o programa de mestre familiar... Professora visitante não, professora visitante sempre vai rodar. Mas o de mestre familiar uma barreira dura para se romper, né? Não, então, aqui em São Paulo eu até compreendo. Sim, quando você então recebe um membro da igreja no seu bispado e depois da entrevista você consegue notar que o problema é depressão... Você costuma, então, verificar se a pessoa recebe visita, se tá vivendo aí os princípios da igreja? Aí só depois você indica para os canais profissionais da igreja ou existe uma receita diferente que você segue? Não tem uma receita pronta. De fato, você precisa ouvir a pessoa. Ok. E se você percebeu que ela está abrindo coisas da vida dela, que está se expondo de uma maneira que não tem qualificação para tratar, mesmo tendo, minha formação é para isso, mas mesmo tendo, eu sei que não é meu papel como líder eclesiástico. Eu vou entrar numa seara que eu não vou conseguir tratar. Isso aí, você pode pegar na primeira entrevista, ou você pode levar até, 2, 3 meses. Porque não tem como, é uma linha muito tênue, a pessoa vai acabar falando da vida dela e muitas vezes do passado dela, para você até compreender por que aconteceu o que aconteceu. Por que eu tô com esse comportamento compulsivo. Ela acaba abrindo informações da vida dela para até você poder orientá-la melhor. Mas você vai precisar é muito fácil de ser confundido, precisa de fato da orientação do espírito. Agora, com relação a perguntar se a pessoa recebe visita de mestre familiar, isso eu não pergunto, porque se ela tivesse recebido, eu não teria ouvido dela, eu teria ouvido do mestre familiar dela. Bispo, a irmã tal está passando por essa situação. Então, até para não envergonhar a organização da ala, eu não pergunto. Mas pergunto se ela... E a maioria delas faz. Tem um outro quesito importante, né? Muitos membros mentem para o líder. Muitos membros acham que mentindo para o líder ele vai ter a sua pena arrefecida, né? E eles mentem. Então você pergunta, você lê as escrituras? Leio. Todos os dias? Todos os dias. E eu sei que não lê. É nítido, você percebe que a pessoa não lê. Mas eu não... Raríssimas as vezes, acho que eu nunca fui contra o discurso dela. Irmão, se você estivesse lendo a escritura, você não está nessa situação. Porque eu também não posso me sentir tão dono da verdade assim, né?
Sim. Às vezes a pessoa está passando por uma aprovação e não interessa o que ela faça, ela vai passar pela dificuldade, né? Mas a identificação é essa, você não tem receita de bolo. Percebeu que está entrando numa situação muito delicada, num campo do passado dela, que você percebe que não está girando em torno do pecado cometido, ela não está buscando mais o perdão do pecado, ela está buscando resolver a vida dela. Aí não é com você. Certo. Não é com você. O Bispo, nós estamos assim, encaminhando para o final da entrevista, por conta até do horário, mas gostaria de fazer mais uma ou duas perguntas, né? Na sua visão como líder eclesiástico, né, como que a fé poderia ajudar as pessoas a saírem ou evitarem ou combaterem a depressão? Perfeito. Olha, o que eu percebo é o seguinte, a gente se arrepende muito pouco. A impressão que eu tenho, a gente se arrepende muito pouco e se arrependendo muito pouco por um motivo bobo. A gente imagina que Deus não vai nos perdoar, como eu já comentei no início. A pessoa diz assim, eu sei que Deus pode me perdoar, mas eu acho que eu não mereço. E a pessoa não percebe que ela está sendo um joguete de Satanás, ela está sendo enganada por ele. Quando você pensa assim, Deus pode me perdoar, mas eu não consigo, eu não consigo buscar ele, eu não consigo ir atrás dele, não sou digna desse perdão, acabou. A pessoa tem que ter uma fé tão forte, tão inabalável, que ela tem que perceber que, independente das fraquezas dela, independente da fragilidade que ela tem, ela precisa buscar o Senhor arrependimento. Honestamente falando, eu percebo que as pessoas entendem que se ela errou uma vez, vamos supor, eu pego muito jovem que tem problema com masturbação. Os que falam, né? Os que falam. E você percebe que ele fala assim, mas eu fiz de novo, bispo. Deus não vai me perdoar dessa vez. Eu não vou conseguir me libertar disso. Tem que falar assim, filho, acorda, cara. Eu tenho um menino de 5 anos. Meu filho de 5 anos, quase que todos os dias ele fala que não é mais meu filho, que não me gosta de mim, que não quer ser mais meu amigo. Ele fala assim, pai, eu quero assistir Pokémon. Eu falo, não vai, filho, nós vamos dormir. Então eu não sou mais seu amigo, eu não te amo mais, e eu não quero mais ouvir a sua historinha, que eu conto historinha pra ele dormir. Fico pensando, todos os dias ele faz isso pra mim, e todos os dias eu olho pra ele e falo assim, mas é uma criança, é um gostosinho, olha aqui, ele vai aprender. Ele pode fazer isso 1000 vezes. 1000 vezes eu vou perdoar meu filho, não vou me ofender, não vou ficar triste, eu tenho maturidade suficiente para entender a frustração dele, e que ele está dizendo aquilo da boca para fora. No instante seguinte ele já está querendo me abraçar e me beijar. A gente não compreende essa relação. Deus, ele é um homem extremamente sábio. Ele é um ser, né? Não é um homem, é um ser extremamente sábio, extremamente velho. Ele já viu muita coisa. Um filho que cai constantemente no mesmo erro precisa se arrepender constantemente, buscar arrependimento toda vez. Não tem nada de vexatório, nada de vergonhoso nisso, mas Satanás nos engana, fala que dessa vez Deus não vai te perdoar, dessa vez você foi longe demais, você fez de novo. Então de verdade é você ajudar a pessoa a compreender que a misericórdia de Deus, ela supera qualquer fragilidade sua, mesmo aquelas que você entende que é impossível. Se você não tiver essa fé nesse ponto de acreditar que Deus pode superar tudo, vou dar um exemplo, o irmão estava passando por dificuldade financeira e ele sabia que era uma aprovação, ele teve um testemunho de que era uma aprovação. Aí ele falou assim, eu sei que Deus pode me tirar disso, mas não sei se eu mereço. Eu falei, você está sendo enganado. Você está colocando um empecilho para a sua fé, você não está acreditando que Deus pode fazer, você está sendo enganado. Independente da sua fragilidade, do seu merecimento, Deus pode te tirar disso. Se você tem certeza que é uma aprovação, Deus vai te tirar disso. Então, tem que ter fé. Felizmente, não passou. Ele queria voltar para a Bahia. Eu vou voltar para minha terra. Não vou mais ficar aqui, não mereço isso aqui. Na semana seguinte, o cara conseguiu um emprego numa empresa maravilhosa, vendeu um imóvel que ele estava para vender, conseguiu se reerguer. Foi uma história bacana. A fé tem que suplantar todas essas coisas. As dúvidas mais lógicas, as dúvidas mais certas, precisa ser quebrada pela fé, senão você não consegue. Então, mas o que eu percebi aqui dessa conversa, até desses exemplos que você deu, Bispo, é que talvez em grandes casos a pessoa
que até ou está envolta no pecado, ou está aí no seu estado depressivo, ela não consegue enxergar algumas coisas e é facilmente enganada. Então, o que os outros falam para ela contribui ou para afundar mais ou para elevar, né? Então, no caso do que você tem citado aí, um bom conselho de um líder ajuda a pessoa a abrir os seus olhos novamente e aí então tomar as atitudes necessárias para se recuperar, né? E aí então vem a pergunta, né? Como dar os bons conselhos, né? Ou como ajudar a pessoa a buscar as melhores fontes de bons conselhos em vez de ouvir aquilo que não vai lhe servir para nada? Olha, tem gente que vem aqui no bispado muito mais velha do que eu, muito mais experiente, e eu acho até a pessoa vem muito mais sabedoria, muito mais bagagem. Mas é impressionante, ela olha para mim e ela consegue olhar através da minha mocidade. Ela não enxerga um moleque de 30 anos, um rapaz, um homem, né, de 60 anos, que veio falar comigo da situação delicada que ele estava passando. Eu percebi nitidamente, ele estava falando assim, eu quero saber o que Deus tem para falar para mim, e eu sei que Deus vai falar por intermédio de você. A fé do cara é tão grande que você percebe que o que você está falando não é da sua sabedoria. Você percebe que o que você está falando é de fato o que Deus quer falar para ela. E quando eu percebo que essa sintonia ela acontece entre eu e ele, eu reproduzo, eu falo, você está percebendo que o que você está ouvindo não é o que eu quero, mas é o que Deus quer? E a pessoa confirma. Eu estou sentindo isso também. Eu falei, então o que você vai fazer agora? Porque você vira um instrumento, você vira de verdade. É maravilhoso você se sentir usado pelo Senhor. É maravilhoso. Você se sente mais puro, você sente seus pecados sendo perdoados e você percebe que você fez algo de bom porque a pessoa confirma. Então, a pessoa tem que ter muita fé, ela tem que ter fé. Não, muitas vezes ela olha para o bispo e deve pensar assim, pô, mas isso aqui é um moleque, isso aqui não vai saber falar. Você tem que olhar além disso. Como Deus pode usar esse indivíduo para me ajudar. Me parece que a fé, ela parte muito da pessoa. Assim como eu vejo pessoas que vêm aqui e querem buscar o conhecimento do César, do psicólogo. Aí é uma porcaria, isso é um lixo. Tá? Me envergonho. Agora, com 2 anos, eu percebo quando isso acontece e eu falo. Só um minuto, Thiago. Eu percebo e eu já explico para a pessoa. Eu falo, olha, não é por aí, não vai ser desse jeito. Eu tento ajudar ela a compreender que não é o César que vai falar. Uhum. Ela tem que acreditar que é o Espírito que vai reinar nesse momento e que ela vai ouvir o que tem que ouvir. Senão, não dá certo. Não dá certo, é vergonhoso. Muito interessante, Bispo Giusti. Sabe, essa entrevista de hoje ela encerra um ciclo, né? Nós fizemos essas 3 entrevistas justamente com o objetivo de ajudar os membros da igreja a conseguirem enxergar, em primeiro lugar, se eles conseguissem enxergar como depressivos e buscar ajuda. Em segundo lugar, as pessoas conseguirem olhar ao redor e ver as pessoas que têm sinais de depressão e se colocar à disposição de ajudar. E em terceiro lugar, ser uma luz para as outras pessoas, né? Servir de farol para que aqueles que estão passando pelo problema possam enxergar essa luz e buscar uma solução. Então eu agradeço muito essa entrevista, essa conversa que nós tivemos hoje. Assim como nós fizemos com os outros entrevistados, nós gostaríamos de encerrar essa conversa de hoje com o seu testemunho. Então eu gostaria que você utilizasse suas últimas palavras agora para encerrar. Um testemunho vigoroso aí, que certamente vai ajudar muitas pessoas, e assim nós encerramos o ciclo dessas conversas sobre depressão. Então, Bispo, o tempo é todo seu. Obrigado, Thiago. Agradecer muito o convite, poder participar desse programa é muito legal, e você dar a chance de ter esse fórum é maravilhoso. Espero de verdade que seja útil para mais pessoas. E agradecer a chance de poder prestar meu testemunho. Felizmente, eu tenho um testemunho adquirido um pouco mais velho, vergonhosamente, com 21 anos. Na verdade, foi antes. O testemunho mesmo eu adquiri na minha missão. Eu estava no CTM, como muitos jovens fazem.
Mas eu estava muito preocupado, porque eu tinha certeza de que se essa era a igreja verdadeira, porque de Deus eu nunca tive dúvida, Deus eu sempre soube que existiu, Deus eu nunca imaginei que isso tudo pudesse ter saído do nada, precisava de um Deus. Então isso nunca foi uma dúvida, sempre tive muita convicção. Agora, de Jesus Cristo, Joseph Smith e da igreja eu tinha, muitas. E na missão, no CTM, eu falei, Senhor, se isso for verdade, me mostra porque eu vou para cima, não vou desistir disso. Agora, se for mentira, me mostra também porque eu vou atrás da verdade, eu não quero ser enganado, não. Se isso tudo for uma vigarice, se isso tudo for uma bandidagem das pessoas, me mostra se Joseph Smith é uma mentira, me mostra, porque eu vou atrás. E não foi nem na primeira nem na segunda vez, eu tive que insistir algumas vezes, ao ponto de falar assim, eu vou voltar para minha casa, do CTM eu vou para casa. Foi quando eu acho que isso, hoje mais velho eu compreendo, foi quando eu abri mão de tudo, que eu falei assim, Deus, então beleza, eu tô indo embora. Foi no momento dos 45 do segundo tempo, que eu tive um sentimento, uma confirmação muito forte de que essa é a igreja de Cristo. Que Joseph Smith, ele foi um profeta chamado por Deus para restabelecer o evangelho. Tive uma convicção tão forte, que até aquele ponto eu nunca tinha experimentado. Fiquei muito emocionado, parecia um idiota falando para todo mundo que finalmente eu tinha um testemunho. Meu companheiro no CTM, eu falei, eu não acredito, cara, é verdade mesmo. Eu achei engraçado, meu companheiro falou assim pra ele, é verdade, é isso mesmo. Pra ele era natural, ele era um cara de uma espiritualidade muito maior do que a minha, né? Muito novo, ele já tinha sido converso. E esse testemunho, ele me ajudou a me converter ao evangelho, a aceitar aquilo que a gente aprende aqui como verdade. Eu agradeço muito a Deus por enviar seu Filho Jesus Cristo, por ele ter pago pelos meus pecados, ter criado uma organização para me ajudar a voltar a viver com ele. E oro para que o Senhor me fortaleça todos os dias, para que eu permaneça nesse caminho, sabendo que é um caminho verdadeiro, né? Faço isso no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Muito obrigado, Bispo. Para você que nos acompanha, essa foi a entrevista com o Bispo César Giusti, da ala Perdizes, em São Paulo. Conversamos sobre depressão. Encerramos, então, esta série de entrevistas e torcemos muito para que você que nos acompanhou durante todo esse tempo possa ter encontrado alguma inspiração. Nosso apelo hoje é para que todos vocês que acompanham o canal Fair Mormon ou que estão conhecendo esse canal agora, possa colaborar com ele. A melhor maneira de colaborar é compartilhando essas informações, fazendo chegar àqueles que realmente precisam delas. Então nos ajude a tornar mais popular este canal, de forma que nós possamos colaborar então com a edificação da fé das outras pessoas. Não se esqueça de curtir a entrevista, compartilhar, se inscrever no canal para receber as atualizações e assim nos dar essa força necessária para ajudar outras pessoas. Lembre-se que quando falamos sobre depressão, um dos pontos chaves é ser um verdadeiro amigo, ouvir e dar os devidos conselhos para que a pessoa possa sim encontrar uma solução para o seu problema. Encerramos essa entrevista agora e esperamos nos encontrar na próxima em breve. Muito obrigado a todos vocês. Obrigado por ouvir o Fair Mormon Podcast. Compartilhe esse episódio com seus amigos. Nos ajude a aumentar a popularidade deste programa se inscrevendo em nosso canal e comentando o episódio. As opiniões expressadas neste podcast não constituem necessariamente a posição de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ou do Fair Mormon.